Iniciando a aula de hoje aqui, então, moçada, comecei a gravar aqui. Eu queria, na verdade, olhar com vocês, começando aqui com dois assuntos. Vocês viram que eu postei as atividades todas dessa semana. Enfim, primeira semana que eu realmente faço a postagem do dia correto e tal. Agora, acho que agora eu peguei o jeito do YouTube, era navalhada minha mesmo, pessoal. E eu postei lá também a nossa atividade avaliativa. Então, ou seja, a atividade avaliativa, a data de entrega para ela tá até o dia 21, que é um domingo, tá, gente? Domingo, dia 21 21 de fevereiro agora. Vocês terão quase 2 semanas para fazer essa atividade, tudo bem? E para a semana que vem vocês terão também, tem atividade que seria para a gente fechar esse capítulo 2, que é o capítulo de leis básicas, pra vocês me entregarem até no dia 16, que é a próxima semana. Tudo bem, moçada? Com relação à atividade avaliativa, gente, é um exercício comum, igual esses que a gente está fazendo, só que ao invés de vocês me entregarem somente a parte escrita, vocês vão me entregar um vídeo explicando como resolve. Eu esqueci de colocar lá no link, eu coloquei na primeira aula, né? Eu vou colocar também lá no link da aula alguns exemplos de como que alguns alunos me entregaram essa avaliação em outras disciplinas, para vocês terem ideia. Mas não tem muito detalhe não, galera, não tem muita miséria não, tá joia? A forma com que vocês acharem que vale a pena colocar, eu só preciso, na verdade, eu quero que vocês ensinem como que vocês estão resolvendo. Eu peço cuidado na seguinte situação, eu não quero que vocês simplesmente tenham um exercício resolvido já e vão explicando o que vocês fizeram. Não, eu quero que vocês vão fazendo passo a passo, tá joia? Vocês podem utilizar, pode fazer via apresentação no PowerPoint, pode fazer escrevendo no caderno e filmando com o celular em cima, para mim não tem problema, tudo bem? A pessoa o vídeo não ficou muito legal, a resolução. Não tem problema, faz o vídeo explicando e tal, e você me manda depois a foto, que eu vou conferindo com a foto e tal. A ideia é que o importante é que eu vou pegar justamente a apresentação de vocês ensinando a fazer o processo. Então, ou seja, vocês têm 2 semanas para fazer esses exercícios, galera. Tirando um exercício apenas, os outros dois vocês já têm condição de fazê-los com tudo que a gente viu ano passado, das semanas passadas, sem inclusive pensar nos exercícios dessa semana, tá joia? Então, quem quiser já ir fazendo, pode já ir fazendo. Não deixa para a última hora, não, tá joia? Eu peço a vocês, galera, até que repassem para mim, por favor, esse recado. Se alguém tiver, faz o teste aí, se o seu celular consegue gravar, se vocês vão conseguir mandar isso daí pro YouTube e tal. Se alguém tiver qualquer problema técnico para me entregar, para me avisar pelo menos um dia antes, tá joia? Um dia antes não, me avisa até a data de entrega até o dia 21. Então, ou seja, me avisa até no dia 18 por aí para propor uma outra atividade. O Arthur tá levantando a mão, pode falar, Arthur. Só uma dúvida referente a essa situação aí é que eu não tenho muito conhecimento sobre essa questão de upar um vídeo no YouTube e tal, porque eu nunca mexi, e inclusive eu deixei uma mensagem lá para você, não sei se você chegou a ver, mas tem essa possibilidade de mandar para algum outro lugar, no seu e-mail, WhatsApp mesmo, ou precisa necessariamente ser no YouTube? Cara, eu preciso que vocês me mandem, na verdade não precisa ser no YouTube não, Arthur. Você pode colocar no Google Drive, no OneDrive do Microsoft, não tem problema não. Eu peço no YouTube para facilitar as coisas, na verdade. Por e-mail não dá para vocês mandarem por e-mail por causa do tamanho, então eu não vou conseguir receber. Eu preciso que vocês me mandem via no Classroom mesmo, tá joia? Porque é por lá que eu faço a gestão. Eu respondo muita gente no WhatsApp, assim, dúvidas é mais fácil, mas direto eu passo batido, e pode ser que eu não corrija uma atividade SUS porque eu não vi, tá joia? Então, ou seja, sempre que vocês me entregarem atividade, me entrega pelo Classroom. Agora, não precisa necessariamente ser no YouTube não, tá bom, Arthur? Você pode colocar no Google Drive lá e me mandar o link, garantido que eu tenha acesso nele, não tem problema não. Te respondi? Sim, obrigado. Tá joia? Porque às vezes no WhatsApp, gente, às vezes eu respondo na hora, às vezes eu não vou responder daqui a pouco, às vezes eu esqueço. Inclusive, gente, se eu deixar de responder, pô, passou um dia, me manda lá, professor, você não respondeu, que eu já respondo de novo. Acho que foi você, né, Maria, que eu demorei pra caramba pra responder e nem respondi ainda. Na verdade, eu não achei a gravação. Eu não sei, se preocupa não, eu também deixo todo mundo no vácuo. Não é sacanagem não, viu, gente? Então, ou seja, com esse negócio de digitar online, tem, né, muita gente me mandando, e assim, eu sou coordenador do curso técnico de eletrônica também, então é o dia inteiro recebendo mensagem de aluno. Então, se eu passei batido com alguns de vocês, mas eu acho que eu tenho tentado responder todo mundo que me manda, eu tenho mandado vídeo. Vocês preferem mais atendimento online, assim, do jeito que a gente tá fazendo, mas tem muita gente que prefere WhatsApp, tanto faz, tá joia? Mas enfim, para entrega da atividade tem que ser via Classroom. Combinado?
Enfim, com relação aos prazos, galera, aí é o seguinte, eu queria um feedback para vocês. Do jeito que a gente tá fazendo, tá indo legal? Vocês estão conseguindo pegar a matéria? Vocês têm sugestões pra gente seguir a partir daqui? Eu tô achando legal desse jeito, sim. Tá ok. Tá dando pra levar até agora. Tá dando pra acompanhar direitinho. Então, joia. Tranquilo. Beleza, qualquer coisa vocês vão falando. Não deixa pra chegar no final do semestre lá e, professor, não tô entendendo mais nada, ferrou, esse jeito que você tá fazendo não tá legal. Se vocês precisarem de mais encontros síncronos, pode falar comigo que a gente agenda, não tem problema não. Tá joia? Então bora lá. Vamos pro conteúdo da aula de hoje. Eu separei aqui 2 exemplos voltados para a aula de hoje, da aula dessa semana. Mas assim, os vídeos estão todos lá, que eu coloquei para vocês, mas enfim, vou pegar esses 2 exemplos, que com esses 2 exemplos a gente meio que consegue até ver bastante coisa do que foi tratado nos vídeos dessa semana. E depois, quem quiser sugerir algum professor, eu tô com uma dúvida em tal exercício e tal, pode mandar por aqui que a gente já refaz. Beleza? Vamos lá. O primeiro exemplo, esse exemplo aqui, olha só, um problema prático do sádico. Problema 2.12. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Sim. Então, ótimo. Esse exemplo aqui eu achei ele um exemplo simples, mas bem legal da gente fazer, que por ele a gente consegue extrair alguns conceitos. Esse exemplo aqui a gente está falando de associação de resistores. Quando a gente tem resistores em série, resistores em paralelo, como é que a gente calcula a resistência equivalente e como é que a gente utiliza isso daqui para fazer a análise dos circuitos de forma geral. Quem estava no horário de atendimento mais cedo, a gente já começou a falar disso daqui, mas não tem problema. Vamos começar a falar agora aqui de forma oficial, por assim dizer. Né? O que acontece? Vamos pegar esse... Não é isso que está pedindo o exercício, não, mas nós vamos pegar o seguinte, olha. O nosso objetivo aqui vai ser calcular a tensão, corrente e qual que é a potência dissipada em cada um dos resistores, certo? Então nós vamos utilizar esse exemplo aqui para fazer justamente este ponto. Deixa eu ver, peraí, tem alguém querendo entrar na sala? Não, tem não. Joia. Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Ó? Primeira coisa que a gente faz, a gente pode utilizar a associação de resistores para a gente calcular a resistência equivalente. A gente pode calcular a resistência equivalente para simplificar os circuitos de forma geral. Então, ou seja, como que a gente faz isso? Olha só. Primeiro aqui, vamos tentar extrair o máximo de informação que a gente tem aqui, olha. O que acontece? Aqui em cima, olha, sobre esse resistor de 12 ohms, eu tenho aqui uma tensão V1. Vocês conseguem enxergar aqui que olha, esse resistor de 12 ohms ele está em paralelo com o resistor de 6 ohms? Por que ele está em paralelo? Olha só, a entrada dos dois está ligada no mesmo ponto, a saída dos dois está ligada no mesmo ponto. Então, ou seja, esse resistor de 12 ohms ele está em paralelo com esse resistor de 6 ohms, certo? Sempre que a gente está em paralelo, a gente sabe que a tensão que incide sobre os dois é igual. Então, ou seja, se aqui em cima eu tenho V1, aqui, olha, aqui embaixo eu também tenho V1. Significa que, então, se eu calcular que V1 vale 10 volts, se no meu resistor de 12 ohms eu tenho 10 volts, no resistor de 6 ohms, fatalmente eu também terei 10 volts, certo? De forma semelhante aqui, olha só, a gente consegue definir aqui também, olha, que o resistor de 10 ohms está em paralelo com o resistor de 40 ohms. Por quê? De novo aqui, olha, a entrada dos dois resistores está ligada no mesmo ponto e a saída dos dois resistores está ligada no mesmo ponto. Então os dois estão em paralelo. Isso significa que a tensão que incide sobre os dois também é a mesma, né? Então, ou seja, olha só, a tensão que eu tenho aqui, olha, vou colocar do lado de cá, mais e menos V2, ela também é igual, é a mesma. Tudo bem? Joia. Então, com isso, como é que a gente faz aqui agora? Olha só. Em cima dessas definições, vamos começar simplificando o nosso circuito. Para simplificar o circuito, a gente vai utilizar aqui, olha, quando a gente tem dois resistores em paralelo, como é que a gente faz a simplificação? Vamos começar aqui, olha, a calcular aqui, olha, vamos calcular o paralelo desses dois resistores aqui, o de 12 e o de 6. Então, olha só. Como é que a gente calcula a resistência equivalente quando a gente tem dois resistores em paralelo? A gente vai calcular aqui, olha, 12 paralelo com o de 6, certo? A gente vai calcular a resistência equivalente disso. Como é que a gente calcula isso? Existem duas equações, foi isso que eu passei para vocês nos vídeos dessa semana. A primeira equação é a seguinte, quando a gente está em paralelo, para calcular a resistência equivalente, a gente faz da seguinte forma. Sempre que eu tiver
Por exemplo, aqui vou fazer um desenho aqui, vou fazer de cor diferente. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, resistores em paralelo, se eu quiser calcular uma resistência equivalente, o que é calcular uma resistência equivalente? Significa calcular um resistor que eu possa substituir esses três e por circuito vai dar na mesma, tá joia? Então como é que eu faço isso aqui? Sempre que eu tiver, por exemplo, R1, R2 e R3, como é que a gente calcula? A gente calcula com a seguinte equação. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1. Não vai ficar legal aqui não, né? Vou fazer embaixo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa equação, essa é a forma de se calcular a resistência equivalente, certo? Quando eu tenho só 2, eu vou utilizar a mesma equação, só que ao invés de aparecer o R3 aqui, eu coloco 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas quando eu tenho somente 2, uma outra opção que eu tenho, se eu tiver uma situação assim, ó, uma outra opção que eu tenho para calcular a resistência equivalente é fazer a multiplicação dos dois resistores e dividir pela soma dos dois resistores. Certo? Então são duas formas de se calcular a resistência equivalente. Essa de baixo aqui só vale quando eu tenho dois resistores. A de cima vale quando a gente tem dois ou mais. Certo? Então vamos lá. Vamos começar a calcular a resistência equivalente aqui. Olha, eu vou calcular a resistência equivalente desses dois utilizando a primeira equação. Vou calcular a resistência equivalente dos dois de baixo aqui utilizando a segunda equação. Então vamos lá. Então 1 sobre a resistência equivalente aqui, olha, seria quem? 1 dividido por 12 mais 1 dividido por 6. Certo? Então, para resolver isso aqui, então 1 sobre a resistência equivalente daria aqui, eu vou tirar o mínimo múltiplo, daria 12, não é isso? 12 por 12, 1. 1 mais 12 dividido por 2, 12 dividido por 6, 2, daria isso aqui. Então eu teria a seguinte situação, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 sobre 12. Para a gente calcular aqui a resistência equivalente, basta a gente multiplicar o cruzado aqui, então a gente vai ter que 3 vezes a resistência equivalente é igual a 12. Então a resistência equivalente vai ser igual a 12 dividido por 3, que é igual a resistência equivalente aqui desses dois resistores seria igual a 4 ohms, certo? Aqui, olha só, a gente já tirar uma informação, para vocês saberem se vocês calcularam certo, sempre que a gente calcula resistores em paralelo, a resistência equivalente ela vai ser sempre menor do que o menor resistor, tudo bem? Então, seja, olha só, ela vai ser sempre na ordem de grandeza de um resistor, para vocês saberem se vocês estão mais ou menos no mesmo caminho. Ou seja, perceba que 4 ohms é mais próximo de 6 ohms do que de 12, tá joia? Perceba, então, se eu calcular a resistência equivalente nesses dois aqui, olha, provavelmente a resistência vai ser mais próxima de 10 e menor do que 10. Eu chutaria alguma coisa em torno de 8, 6, alguma coisa assim. Tudo bem? Então, seja, dúvida aqui, moçada, com relação a calcular a resistência equivalente? Tranquilo? Vai me tá de boa. Beleza. Eu vou calcular a resistência equivalente desse outro circuito aqui, eu vou colocar de outra cor, utilizando o outro método. Desse outro aqui, olha, eu vou utilizar aquela primeira equação. Então, como é que vai ser aqui? Olha, resistência equivalente vai ser a multiplicação dividido pela soma. Então, vai ser 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Resistência equivalente aqui, então, vai dar 400. Opa! 400 dividido por 50. 40 por 5, resistência equivalente aqui seria igual a 8 ohms. Tá. Então isso significa o quê? Olha só, que eu posso substituir esses dois resistores aqui por um resistor apenas de 4 ohms. Então seria a seguinte situação aqui, ó. Meu circuito ali, eu posso reescrever aquele circuito. Aqui, ó. Opa. Ele saiu da fonte.
certo? Logo aqui ele encontrou um resistor de 4 ohms. Então sai aqui, logo depois aqui eu encontrei um resistor de 4 ohms. E logo depois eu encontrei um resistor de 8 ohms. Percebam que, olha só, analisar esse circuito aqui, olha, é mais simples do que analisar esse circuitão aqui, certo? Aqui a nossa fonte continua valendo 30 volts. Ou seja, aqui, olha, esse meu resistor de 4 ohms substituiu esses dois aqui em paralelo. Esse resistor de 8 ohms aqui, olha, substituiu esses dois aqui. Então agora nós temos um circuito simples aqui, olha. Para a gente calcular a resistência equivalente aqui, olha, agora a gente tem aqui dois resistores em série, não é isso? Onde esse aqui soma com esse. A resistência equivalente, quando eu estou falando de resistores em série, ela é dada pela seguinte situação. Olha só, quando eu tenho dois resistores em série, vou chamar aqui R1 e R2, a resistência equivalente aqui vai ser simplesmente a soma de R1 mais R2. Tem alguém entrando na sala aqui. Então, olha só. Resolvendo isso aqui, então, como é que a gente faz? Então, a gente tem aqui, olha, a soma desses dois resistores. Então, esse circuito aqui, olha, vai virar esse circuito aqui, ó. 4. A resistência equivalente aqui, então, vamos calcular aqui. Esqueci de fazer isso. Então, a resistência equivalente, vou fazer de outra cor. Vou fazer de marrom. Resistência equivalente aqui, então, vai ser 4 mais 8. Resistência equivalente aqui igual a 12 ohms. Muito bem. Então, esse circuito aqui, olha, dá na mesma se eu transformar ele nesse circuito de cá. 30 volts. E aqueles dois resistores ali, olha, viraram apenas um resistor de 12 ohms. Ótimo. Por que isso daqui facilita para a gente? Olha só, vamos lá. É importante a gente deixar claro aqui, olha, e a gente não esquecer das nossas variáveis. Tudo bem? Perceba que aqui, olha só, a tensão V1 era a tensão que estava sobre esses dois resistores. Então ela vai se manter aqui, olha. Se eu calcular a tensão naquele resistor aqui, olha, esse resistor de 4 ohms aqui, olha, eu acho a tensão V1. De forma semelhante aqui, olha, a tensão V2 era a tensão que estava sobre esses dois resistores de cá. Então se eu calcular a tensão aqui, olha, eu vou achar o valor de V2. E por aqui, olha, é bem mais fácil calcular a tensão, certo? Esse circuito está bem mais simples. Porque aqui, olha só, a gente consegue calcular a corrente que está saindo aqui, olha. Deixa eu colocar de cor diferente para a gente não perder. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui um laranja. Então, eu tenho uma corrente aqui, olha. Quem que vai ser a minha corrente? Para calcular a corrente, a gente tem quem? I, vou colocar do lado de cá, né? I aqui vai ser V dividido por R, usando a lei de Ohm. Então, nesse caso aqui, olha, I vai ser quem? 30 volts dividido por 12. Nós vamos ter que I vale 30 por 12. 2,5 amperes. Beleza. Eu sabendo essa corrente aqui, olha só, a corrente que sai da fonte não é a mesma corrente que sai da fonte aqui, galera. E que vai ser a mesma corrente que passa nesse resistor, que vai ser a mesma corrente que passa nesses resistores. Então, por isso aqui, olha só, eu consigo calcular V1 e consigo calcular V2. Quem que vai ser V1? V1 vai ser aplicar a lei de Ohm aqui, olha, sobre esse resistor aqui de 4 ohms. Então, ou seja, aplicando a lei de Ohm ali, olha, quem que vai ser V1? V1 vai ser a corrente R vezes I. Então, V1 vai ser, qual que é a resistência aqui? Ó? A minha resistência aqui é de 4 ohms. Então, é 4 vezes a corrente, que vale 2,5, vezes 2,5. 4 vezes 2,5 é igual a 10 volts. Certo? Já cheguei numa resposta que meu problema estava pedindo, que era calcular o valor de V1. E perceba que esse valor de V1 é o mesmo que está aqui, ó, não é isso? Tudo bem? Vocês vão ver que quando a gente tem esses circuitos de associação de resistores,
A gente, por hora, a gente vai fazendo um termo que eu usei com a turma aqui, a gente vai descendo a escadinha para simplificar, mas depois a gente tende a ir voltando para achar outras informações, certo? Muito bem. Seguindo aqui, olha só, vamos calcular V2. Quem que vai ser V2? V2 vai ser R vezes I. Então, V2 é igual a R, a minha resistência aqui vale 8 ohms, vezes a minha corrente, que é 2,5. Então, V2 é igual a 20 volts. Calculei V2. Pessoal, dúvidas até aqui, moçada? Como é que vocês estão? Todo mundo conseguiu pegar a linha de raciocínio aqui nesse exercício? Nesse exemplo? Uhum. Beleza. Joia. Quem não tiver com dúvida, quem tiver com dúvida, levanta a mão, viu, galera? Dá o grito. Levanta a mão, não que eu não tô vendo aqui, não. Dá o grito mesmo. Abre o áudio aí, professor. Quero entender esse negócio. Mas bora lá. Então, ou seja, seguindo aqui, então, olha, a gente já calculou a tensão V1 e V2. Se eu quero saber a corrente em cada um dos componentes, vamos dar nome aos bois aqui, olha. Ali a gente já chamou a corrente de corrente 1. Essa corrente está aqui em cima. Vamos colocar aqui, olha, a corrente que está passando aqui, ó, como corrente I2. A corrente que está passando aqui, vamos chamar de I3. E a corrente... Ah, não, I2 já está ali. Falei, I2 é essa aqui. Essa aqui vai ser a I3 e essa aqui vai ser a I4. Muito bem. Se eu quero calcular a corrente I1, olha só, eu já sei o valor de V1, eu sei essa resistência, basta a gente calcular aqui a lei de Ohm em cima desse cara. Então, quem que vai ser ali, olha? Quem que vai ser a corrente I1? A corrente I1 vai ser igual a V dividido por R. I1, então, quem que é o V? A tensão que está sobre esse resistor. A tensão que está sobre esse resistor aqui é V1, que a gente acabou de calcular aqui, olha, V1 vale 10. Então vai ser 10 dividido pela resistência. A resistência aqui é 12 ohms. Então 10 dividido por 12. Então I1 aqui vai ser quanto? Deixa eu calcular aqui na calculadora. 10 dividido por 12, 0,83. 0,83 amperes. De forma semelhante, vamos calcular o I3, mesma situação, a tensão que está aqui é V1 e a resistência é 6. Então o I3 aqui, olha, I3 aqui é V sobre R, então o I3 aqui, ó, a tensão que está lá também é V1, que é igual a 10 volts, dividido pela resistência que é 6. Então o I3 aqui, olha, vai ser o dobro desse aqui, né? 1,66 amperes. Certo? Beleza. Ótimo. De forma semelhante aqui, olha só. Vamos calcular I4, ó, I2. I2 vai ser quem? Utilizar o V2 dividido pela resistência aqui, né? Então, quem que vai ser I2? I2 vai ser igual a V sobre R, só que aquele V lá no caso é 20 volts, que é a tensão 2. 20 dividido pela resistência, que é 40. 20 dividido por 40, então nós teremos que I2 é igual a 0,5 amperes. Beleza. Por último aqui, I3 vai ser quem? V sobre R. I3 aqui então, aqui não vai caber, vou colocar para o lado de cá. I3 não, né? I4. I4 vai ser igual a V sobre R. Então, I4 vai ser quem? Aqui, ó, a tensão que está aqui no I4 é a tensão V2 dividido pelo resistor de 10. A tensão V2 que é 20.
dividido pelo resistor de 10. Então, I4 igual a 2 amperes. Achamos aqui, então, olha só. Então, quando a gente chegou aqui, nós achamos a tensão e a corrente em cada um dos componentes que nós temos. Tensão e corrente em cada um dos resistores. Para calcular a potência dissipada em cada um desses resistores, né, moçada? Pegar esses valores aqui e calcular que P é igual a V vezes I, utilizando a tensão e resistência para cada um dos componentes. P igual a V vezes I, certo? Existe aí, na avaliação que eu mandei para vocês aí, na atividade avaliativa, existe um exercício bem próximo desse aqui, em termos de construção, né? O circuito é um pouco diferente, mas em suma o que vocês vão ter que fazer é isso daí, gente. Simplificar o circuito através de associação de resistores e a partir disso daí voltar calculando as correntes e tensões e potências em cada um dos componentes. Beleza, galera? Eu queria saber como é que está aqui, se vocês tiveram dúvida, se vocês têm dúvida aqui, se eu posso fazer mais um exemplo para alguém. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Então, Beleza, então. Vou separar mais um exemplo aqui, então, para a gente fazer. Na verdade, já está separado. Um outro exemplo, esse aqui, olha. Que eu já percebi que às vezes vocês travam quando a gente está falando de fonte de corrente. E a minha, na verdade, fonte de corrente é uma fonte como outra qualquer. Só que ao invés de fornecer a tensão, ela fornece a corrente. E nesse caso aqui, então, olha só. Esse exemplo aqui, ele pede para a gente calcular os valores de V1 e V2. De novo. Para esse exercício aqui, olha, o que a gente precisa de cara é fazer as primeiras associações de resistores, né? Fazer as primeiras simplificações. Então, olha só, a gente já consegue começar, a gente começa aqui, olha, por exemplo, eu consigo, é claro que esse resistor aqui, olha, está em paralelo com esse resistor aqui, olha, vocês concordam comigo? Porque a entrada dos dois resistores está ligada no mesmo ponto que a saída, certo? Então aqui, olha, para calcular a resistência equivalente aqui, olha, basta eu calcular o paralelo de 5K com 20K, certo? Então vamos lá. Para calcular essa resistência equivalente aqui, como é que a gente faz? Então vai ser 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 é igual a 100. Certo? Dividido por 5 mais 20 é 25. Então nós teremos que a resistência equivalente aqui, olha, é igual a 4. Lembrando que aqui, olha só, estava na ordem de K. Eu tirei o K aqui para facilitar minhas contas, mas a minha resposta eu sei que está em K. Então, 4 kΩ é a resistência equivalente aqui. De forma semelhante aqui, olha só, do lado de cá, do lado aqui, olha, vou colocar de roxo aqui, olha, eu tenho dois resistores em série. Opa. Certo? Dois resistores em série. E aqui, eu esqueci de colocar aqui, ó. É importante a gente lembrar que como aqueles dois eles estavam em paralelo, aquela tensão aqui, ó, essa tensão V2 aqui, ó, é a mesma tensão que eu tenho nesse ponto aqui do circuito. Que é a mesma tensão que eu tenho nesse ponto do circuito aqui também, ó. Porque aqui está todo mundo em paralelo. Certo? Muito bem. Então, olha só, esses dois resistores aqui, eu tenho dois resistores em série. Para calcular a resistência equivalente desses dois resistores, basta a gente fazer a soma, não é isso? Então, olha só, resistência equivalente quando eu estou falando em série é igual a quem? A soma vai ser 3K mais 1K. Então, nós teremos uma resistência equivalente aqui de 4 kΩ. Certo? Joia. Com isso, então, olha só, a gente consegue reescrever esse circuito da seguinte maneira. Aqui, olha. Eu vou ter que reescrever ele aqui embaixo. Hoje vocês estão ouvindo um neném chorando aí, é minha menina, viu? Então, olha só. Vou ter aqui a minha fonte de corrente. Do lado de cá, eu substituí esses dois resistores por apenas um resistor.
de 4K, certo? Do lado de lá, eu substituí os dois resistores também por um resistor apenas, que também, por coincidência aqui, um resistor de iguais 4K. Lembrando que aqui, olha só, tá todo mundo aqui em paralelo, né? Aqui, olha, a entrada dos três está ligada no mesmo ponto que a saída dos três. Então tá todo mundo em paralelo, logo a tensão aqui é igual. Aqui vale V2, aqui eu tenho V2, aqui eu tenho V2. Certo? Vou replicar esse desenho do lado de cá para facilitar para seguir nossa resolução. Alguém me sugere aqui agora qual que seria o próximo passo aqui para a gente simplificar esse circuito? Alguém tem alguma sugestão? Você pode associar essas duas resistências. Isso, você vai considerar o quê? Quem está falando? Eu? Gabriel, Gabriel. em série, Não, Gabriel, as duas estão em paralelo, cara. paralelo? Porque olha só, a entrada das duas não está ligada no mesmo ponto? Ah, sim. A saída das duas também está ligada no mesmo ponto. Então eu posso associar as duas aqui, olha, em paralelo, na verdade. Certo? Certo. Você conseguiu enxergar isso? Sim. Então, joia. Então aqui, olha, nós vamos fazer o paralelo então, das duas de resistência de 4K. Vou colocar de outra cor aqui, ó. Ou seja, aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Só pra deixar claro. A galera que pega isso aqui depois, elas estão em paralelo. Então, quem que nós teremos aqui, ó? Basta calcular a resistência equivalente aqui, ó. A resistência equivalente aqui vai ser quem? 4K em paralelo com 4K. Então, a resistência equivalente aqui vai ser o quê? A multiplicação dividido pela soma. 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 16 dividido por 8. Então a resistência equivalente aqui vai ser igual a 2. Aqui dava 2, né, moçada? Mas a resposta aqui, olha, como eu esqueci desse K aqui para fazer a conta, a resposta dá em 2 kΩ. Então com isso aqui, olha só, mas é importante a gente fazer isso daqui, olha. Eu vou tirar esse círculo todo aqui, que ele vai poluir demais o circuito. Lembrando que aqui, olha só, eu já tenho aqui o valor de V2, né? Logo aqui, ó, eu tenho o valor de V2. A gente vai substituir esses dois resistores pelo mesmo resistor, por um resistor de 2K. Então, como é que vai ficar o nosso circuito? Nosso circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. R$30 miliamperes. E aqui, olha, eu vou ter um resistor de 2K. Ótimo. Então agora, e lembrando aqui, olha só, a tensão que está sobre esse resistor de 2K é a tensão V2. Muito bem. Então agora a gente já consegue determinar V2, porque a gente sabe qual que é a corrente que está passando aqui, não é isso? A corrente que está passando aqui nesse circuito aqui, olha, é de 30 miliamperes. E aqui eu tenho uma resistência de 2K. Então, para eu calcular V2, basta a gente aplicar a lei de Ohm aqui, olha. Vamos fazer no próximo slide aqui, que ele já estava cheio. Então, o que nós temos? Temos aqui 30 miliamperes. Passando em um resistor de 2K. Beleza. Então, ou seja, eu sei que aqui passa 30 miliamperes. A corrente que está passando aqui, ó, é de 30 miliamperes.
E a tensão que está aqui é a tensão V2. Então, se eu quero calcular V2, ficou fácil aqui agora, né? Basta aplicar a lei de Ohm aqui. Quem vai ser V2? V2 é igual a R vezes I. Nesse caso aqui, V2 vai ser igual. Quem que é a minha resistência? 2K. Então, 2 vezes 10 a terceira, vezes a corrente. Quem que é a corrente? 30 mA. 30 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a terceira vai cortar com 10 a menos 3. Então, V2 vai ser igual a 2 vezes 30, que vai ser igual a 60 volts. Certo? Achamos o valor de V2. Espera que tá alguém entrando aqui. Beleza. Uma vez que eu achei o valor de V2, como é que a gente faz? Deixa eu ver, tem alguém falando alguma coisa aí? Não? Beleza. Então, agora que eu achei o valor de V2, ou seja, todo circuito de associação de resistores começa assim, olha. Primeira coisa que a gente vai fazendo a gente vai simplificando o circuito até ele chegar numa informação mínima. À medida que eu achei essa informação mínima, eu começo a voltar. Olha só, vocês concordam comigo que aqui agora eu já consigo calcular, por exemplo, a corrente que vem para cá e a corrente que vai para lá? De cara eu já achei uma informação que estava pedindo no circuito aqui, olha, esse V2 aqui, ó, já encontrei. V2, ok. Falta achar quem? Falta achar V1. Então aqui, olha, V2 já está. Então cheque aqui, ó. Cheque. Falta a gente achar o V1. Como é que a gente faz isso aqui, olha só? Se a gente fizesse a seguinte informação aqui, olha só. Esse lado de cá roxo é onde está o V1, né? Vamos analisar esse circuito? Aqui, olha. Aqui eu tenho uma resistência de 4K e eu tenho uma tensão de V2. Poxa, se eu tenho a tensão de V2, talvez seja possível a gente calcular aqui, então, a corrente que está passando para cá, né? Vamos chamar essa corrente aqui, ó, de corrente I2. Como é que eu calculo aqui, então? Quem que vai ser I2? I2 é igual a V sobre R, certo? Então, quem que vai ser o I2? I2, nesse caso aqui, vai ser igual a tensão V2, que a gente calculou, que é igual a 60, dividido por 4K. Então, 60 dividido por 4, dividido por 4.000, a gente vai ter aqui 15 miliamperes. Então, nós teremos que I2 é igual a 15 miliamperes. Certo? Tá. Por que isso aqui para a gente vai ser importante? Porque se eu voltar aqui, olha só, a corrente 2 é a corrente que está entrando no resistor de 4K. O resistor de 4K é a associação desses resistores, certo? Então, a corrente 2 é essa corrente que está entrando aqui, olha só. É a corrente que está passando aqui, ó. A corrente que está passando aqui é a corrente 2. Então perceba que, olha só, para calcular V1, o que eu preciso fazer aqui agora? Basta aplicar a lei de Ohm nesse resistor aqui de 3K. Então quem que vai ser V1? V1 aqui, então, vai ser igual a quem? I2 vezes o resistor de 3K. I2 vale 15 miliamperes. Então, seja 15 vezes 10 a menos 3. Bom, 15 miliamperes vezes a resistência aqui, olha, que é 3K. Quilo-ohms. Porque aqui, ó, V1 vai ser igual a... Ficou muito pequeno aqui. Ou seja, calculando isso aqui, nós teremos que V1 vai ser igual a 15 miliamperes, significa 10 a menos 3, não é isso? Vezes 10 a menos 3, que multiplica 3 vezes K, significa 10 a terceira, um corta com o outro. Isso aqui, então, ou seja, sempre que tiver mili multiplicando por K, moçada, a gente já pode cortar direto, porque a gente sabe que 10 a terceira vai cancelar com 10 a menos 3. Então, nós teremos que V1 é igual a 45 volts. E achamos aqui o que o circuito pediu para a gente. Tranquilo, galera? Então, olha só, de novo, assim como no exercício anterior, a partir do momento que a gente já sabe como faz a associação de resistores, vai ser muito útil a gente fazer justamente esses passos. O quê? Ir simplificando o circuito até achar um circuito simples o suficiente para achar uma das equações.
Nesse caso aqui, olha só, a gente achou uma das incógnitas, desculpa. A gente achou a corrente total. A partir dessa corrente total, a gente foi voltando no circuito e calculando as outras incógnitas, até que a gente conseguiu calcular a tensão e corrente para cada um dos componentes. Perceba que para esse segundo exemplo aqui foi a mesma coisa que a gente fez aqui, olha só. A gente foi simplificando o circuito,